Eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você estiver sentado aí na sua casa, em reverência à palavra de Deus, fique de pé. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14, Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 14. E Deus vai nos falar a respeito da sua benignidade, mas também vai nos falar a respeito da sua justiça. Repita essa frase: benignidade e justiça do Senhor. Repita aí na sua casa: benignidade e justiça do Senhor. É esse o tema da mensagem dessa noite. E nós vamos ler, a princípio, capítulo 14 de Números, versículo 11, diz a palavra de Deus, acompanhe comigo. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, mas farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, e contam aos moradores desta terra. Eles têm ouvido que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo, as nações que ouviram a tua fama dirão: o Senhor não pôde levar este povo para a terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora rogo-te que a força do meu Senhor se manifeste, como disseste. O Senhor é muito paciente e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, ó Senhor, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Pode assentar-se, você que está conosco aqui na igreja, você que está conosco aí na sua casa. Esse trecho da palavra de Deus nos mostra claramente a índole e o coração de Moisés. O povo havia saído do Egito, como nós bem sabemos a história do povo hebreu, que por 400 anos serviram como escravos a Faraó e ao Egito. Mas o povo estava acostumado àquela vida que trazia em suas lembranças aquela vida lá do Egito. E aqui nós vamos ver o povo mais uma vez declarando-se revoltado por causa de determinada situação. E aquilo chegava aos ouvidos de Moisés, porque as 12 tribos, cada 12 tribos tinha seus líderes, tinham os seus nobres, e aqueles se reuniam e se aproximavam de Moisés para clamar a Moisés, muitas vezes chateando Moisés, muitas vezes diminuindo a autoridade de Moisés. E quando isso acontecia, a glória do Senhor, ela aparecia, e Deus falava face a face com Moisés. Aqui Deus estava falando com Moisés,
que iria exterminar o seu próprio povo, e que faria de Moisés uma nação superior e maior à nação israelita que havia saído do Egito. Nós observamos claramente o amor que aquele líder, o amor que aquele homem tinha pelo seu povo, porque ele simplesmente não aceitava que todo aquele povo fosse exterminado, mesmo que partisse dele uma nova nação, uma nova geração, de um povo talvez mais obediente, de um povo talvez menos insatisfeito. Mas Moisés não se conformava em ver todo aquele povo exterminado por Deus. E por isso, quando Deus falava a Moisés que ia exterminar aquele povo, que ia cometer aquele povo de peste, de pestilência, Moisés saía em defesa daquele povo, contando com a benevolência do Senhor, contando com a benignidade do Senhor, mesmo Moisés sabendo que o Senhor Deus era um ser totalmente justiça. E é isso que Moisés faz nesse contexto. Moisés ora, fala com Deus e lembra a Deus que desde que o povo havia sido retirado do Egito por mão forte, a mão do Senhor, que a fama não apenas dos israelenses, mas também dos israelitas, mas também principalmente de Deus, havia tomado conta do mundo habitado. As notícias correram daquilo que Deus havia promovido através das 10 pragas, através da abertura do Mar Vermelho. As notícias correram, e nação após nação, em que o povo de Israel ia se aproximando para pelejar, batalhar e vencer, as nações temiam o povo de Israel. Moisés faz Deus lembrar que a notícia estava correndo, e se Deus exterminasse aquele povo naquele deserto, poderiam diminuir a glória de Deus, diminuir o nome do Senhor, dizendo que Deus havia exterminado aquele povo, porque não havia sido capaz de levar aquele povo em segurança à terra de Canaã, a terra prometida. E Moisés lembra a Deus que Ele é paciente, no versículo 18, que Ele é grande em beneficência, que Ele perdoa a iniquidade e a transgressão. Moisés lembra a Deus que ao culpado Deus não tem por inocente, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Aí Moisés mostra a Deus, lembra a Deus, não que Deus precisasse ser lembrado, mas Moisés, como Abraão, na questão lá de Sodoma e Gomorra, Moisés trata diretamente com Deus a possibilidade de livrar aquele povo, como Abraão tratou a possibilidade de livrar aquelas 2 cidades. E Moisés lembra a Deus em oração que Deus havia perdoado a iniquidade daquele povo, segundo a grandeza de sua benignidade, desde que aquele povo ainda estava no Egito. E aí, irmãos, agora quem passa a falar é o próprio Deus. Tudo havia ocorrido por causa da ocasião em que Deus havia instruído Moisés a separar espias para espiarem a terra. E Deus havia enviado aqueles espias através da autoridade de Moisés, através da liderança de Moisés, não porque Deus não conhecesse aquela terra, mas porque Deus já havia prometido que ia dar aquela terra ao seu povo, como Deus já te prometeu, como Deus tem te falado, que Ele já tem preparado algo superior para você que está me assistindo, para você que está aqui comigo. Mas é verdade que dentre aqueles 12 homens, 10 não acreditaram na palavra do Senhor e ainda trouxeram notícias para confrontar a fé daquele povo,
para confrontar a verdade que Deus havia falado: eu os darei essa terra, porque é uma terra que mana leite e mel, e essa terra será sua. E ali no meio daquela população, no meio daquele grande e numeroso povo, burburinho começou a acontecer, insatisfação começou a surgir, e Moisés começa a ser confrontado, porque 10 homens haviam dito que o povo de Israel não seria capaz de vencer os povos que já estavam habitando em toda a terra de Canaã. E por isso Deus se chateia, porque muitas vezes Deus nos fala claramente, Deus nos promete claramente, mas nós passamos a dar mais ouvidos àqueles que concordam com a visão de Deus, nós passamos a dar menos ouvidos a esses que concordam com a visão de Deus, e passamos a dar mais ouvidos àqueles que não andam segundo a visão de Deus, que não andam segundo a fé que há brotada no nosso coração desde o dia em que nós aceitamos ao Senhor e nosso único Salvador Jesus Cristo. E todos nós já passamos por situações parecidas, onde Deus nos revela algo, onde Deus nos promete algo, e nós temos contato com pessoas que nos incentivam a crer, mas também temos contato com pessoas que nos incentivam a não crer. E se não tivermos cuidado, acabamos caminhando pelo caminho daqueles que não creem, e dessa forma passamos a não crer também, e assim chateando o coração de Deus, entristecendo o coração de Deus. E quando Moisés faz essa oração diante de Deus, e lembra da sua benignidade, lembra da sua justiça, no versículo 20, Deus ouve essa oração em prol do seu povo e responde, porque Deus ouve as nossas orações, meus irmãos. Deus está, como Luísa aqui falou, com os seus ouvidos abertos. Os seus ouvidos, os ouvidos de Deus não estão aplacados para que Ele não nos possa ouvir, para que Ele não possa ouvir a oração de nós, os pastores, em prol do seu povo, o povo de Deus. E Deus fala no versículo 20: disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Quem seria Moisés para pensar em dirigir a Deus? Mas Deus, Ele não pode negar-se a si próprio. E por isso Deus, Ele fala para Moisés: conforme a tua palavra lhe perdoei. Mais uma vez, Deus, em sua benignidade, estava perdoando um povo que estava deixando de crer em sua palavra, para crer na palavra de homens falhos. E quantas vezes deixamos de crer na palavra de Deus, que nos assegura vitória, deixamos de crer na palavra de Deus, que nos assegura êxito, para crermos em palavras de homens, principalmente homens que não guardam a fé, homens que não detêm o conhecimento da vontade de Deus. E isso, igreja do Senhor, tanto nos tempos do Israel saído do Egito, como nos tempos do Israel de hoje, que somos eu e você, isso é muito perigoso, porque Deus, Ele não se agrada da falta de fé, pois a Bíblia nos revela que sem fé é impossível agradar a Deus. Então entenda que quando Deus, Ele se irava com o povo de Israel, com os israelitas, é porque Deus não se agrada da falta de fé, mesmo diante das circunstâncias menos prováveis possíveis de vitória, devemos guardar a nossa fé. E era isso que aqueles 10 homens trouxeram para a nação israelita. O povo é gigante, as cidades são fortificadas, mas quanto maior o desafio, maior Deus se mostraria também, maior seria a vitória. E por isso Deus, Ele fala no versículo 20,
que ouve a oração em prol do seu povo. Quando ele diz para Moisés: conforme a tua palavra, eu perdoo esse povo. Meus queridos, em tempos em que a nossa fé tem sido provada em todas as circunstâncias possíveis, é tempo de também nós guardarmos a fé. É tempo de nós continuarmos confiando na nossa liderança. É tempo de nós continuarmos confiando naqueles que detêm o poder de dirigir, de guiar. E quantos servos de Deus espalhados pelo Brasil afora estão perdendo a visão daquilo que Deus prometeu, estão perdendo a visão daquilo que Deus já havia falado que iria conceder, que iria dar, porque como esse povo passou a ouvir aqueles que não guardaram a fé, passaram a ouvir aqueles que não guardaram a confiança nas palavras de Deus. Se antes, aqui nesse contexto, Deus falava com o povo através de Moisés, hoje Deus continua falando com o seu povo através de outros Moisés, através de outros líderes. Uma terra prometida estava reservada para aquele povo. Eles só precisavam acreditar naquele através de quem Deus falava aos seus ouvidos. E você receba aí na sua casa, você receba aqui na igreja, conforme a palavra de Deus, Ele vai te perdoar, Ele vai continuar agindo em prol de você que é povo de Deus, de você que é homem de Deus, de você que é mulher de Deus, de você que é adolescente, pré-adolescente, jovem de Deus, de você que é marido de Deus, de você que é uma mulher de Deus, esposa de Deus, e não um marido que anda conforme esse mundo, e não uma esposa que anda conforme esse mundo, conforme a fé que não habita nesses corações. E aí continua Deus falando a Moisés, para que Moisés falasse àquele povo. Não se esqueça do tema dessa mensagem: benignidade e justiça de Deus. Benignidade e justiça do Senhor. E aí no versículo 21, Deus fala: tão certo como eu vivo, tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Olha o risco que aquele povo havia entrado. Não era mais apenas um risco, refaço as minhas palavras, agora era uma certeza: não veriam a terra prometida. Toda aquela geração que foi levada por aqueles 10 homens que preferiram andar, repito, toda aquela geração que foram levadas por aqueles 10 homens que preferiram andar no que estavam vendo, no que Deus havia falado, toda aquela geração foi condenada a não usufruir das benesses da terra que manava leite e mel. Aqui Deus demonstra a sua justiça. Então, meus irmãos, apesar de benigno, Deus não deixa de ser justo. Como é que você que está me assistindo, como é que você que está aqui nesse culto, quer usufruir das mesmas bênçãos de Deus, quando você não tem guardado a fé, e você tem visto a luta
que os irmãos, muitas vezes, nossos irmãos, têm travado para guardar a fé. Deus é justo. Deus não vai tratar o incrédulo como trata o que confia nele. Deus não vai tratar o que desconfia como trata aquele que tem certeza em confiar no Senhor. E por isso Deus diz isso a Moisés: nenhum desses homens que já teve a oportunidade de ver a minha glória, porque eles foram testemunhas oculares do que eu fiz no Egito. Todos nós temos visto a glória de Deus. Todos nós temos visto milagres, verdadeiros milagres. Nós temos visto com os nossos olhos, em tempos tão difíceis, como o Senhor tem nos mantido, como o Senhor tem nos amparado, o corpo de Cristo, servos dele. Todos nós temos visto. Mas aqui e acolá, ainda temos contato com alguns que não guardaram a fé, inclusive dentro do Israel de Deus. Muitos não têm guardado a fé, muitos têm fraquejado na fé, e a palavra de Deus nos chama a sermos pacientes com os fracos, mas também nos chama a não andarmos pelo caminho daqueles que perderam a sua fé. E Deus estava aqui dizendo: nenhum Moisés, nenhum desses homens que viram a minha glória e todos os sinais que eu fiz, não apenas no Egito, mas também no deserto, nenhum desses homens entrará. Já por 10 vezes Deus estava dizendo: eles me chatearam, eles deixaram de crer em mim, eles me tentaram, nenhum deles entrará. Então você não esqueça, meu irmão, não se esqueça nunca, que apesar de benigno e amoroso, Deus também é justo. Deus é amor, mas Deus continua sendo justiça. E não é à toa que em tempos tão difíceis, em que nós que conhecemos a palavra de Deus, estamos vendo os sinais da volta do Senhor, não é à toa que o inimigo tem usado muitos para roubar a fé do coração de outros muitos, porque somente aquele que guardar a sua fé, somente aquele que for fiel até o fim, disse o Senhor Jesus Cristo em Apocalipse, de maneira nenhuma terá o seu nome riscado do livro da vida. Se o céu hoje é a nossa Canaã, nós temos que guardar a nossa fé, não dar ouvidos àqueles que não confiam piamente em Deus. Nós temos que guardar a fé, não dar ouvidos àqueles que têm andado por vistas e não por fé. Nós temos que guardar a fé, e não interessa se mais são os que andam pelo que veem do que os que andam pela fé. Aqui eram 10 que não acreditavam em ter vitória diante daquelas nações poderosas. Somente 2 creram. E por isso Moisés precisou orar por todo Israel, porque Deus havia intentado em seu coração destruir toda aquela nação e trazer uma nação nova a partir de Moisés. Deus perdoa aquele povo, no versículo 20, porque Deus ouve a oração, mas Deus também condena toda uma geração a não usufruir de tudo aquilo que em uma terra prometida os esperava, na terra de Canaã. Porque apesar de benigno, não se esqueça, Deus continua justiça. E continua esse mesmo trecho, quando Deus diz no versículo 24: o meu servo Calebe, no entanto, porque nele houve outro, repita essa palavra, outro, e o meu servo Calebe, no entanto,
porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá como herança. Meu irmão, isso aqui me chamou muita atenção e eu até sublinhei. Nele houve outro espírito. Que espírito nós temos andado? Nós temos andado em um espírito de comunhão com aqueles que guardam a fé, ou nós temos andado em um espírito de comunhão com aqueles que não guardam a fé? Nós temos andado em um espírito de guardarmos a comunhão com aqueles que continuam confiando nas promessas de Deus, ou nós temos andado em um espírito de andar em comunhão com aqueles que andam em comunhão com aqueles que não guardaram a confiança em Deus? Josué e Calebe, os dois, foram observados por Deus em que em si havia um outro espírito. Não era um espírito de desconfiança, não era um espírito de incredulidade, não era um espírito de desobediência à liderança, que aqui era Moisés. Era um espírito com o líder que mandou espiar simplesmente para trazerem as notícias que de fato a terra manava leite e mel, que de fato a terra era uma terra próspera, e trouxeram as provas. Trouxeram as provas, porque aqueles que guardam a confiança em Deus, aqueles que continuam guardando a fé, tem as provas para mostrar. Dois homens com uma espécie de galho, tronco aos ombros, trouxeram um cacho de uva que ia dos ombros à terra. Dois homens para carregar um cacho de uva. Olha só que prova física, palpável, material. E às vezes a fé gera isso. A fé gera as provas. Você vê, você toca. Não se esqueça, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É a prova, é a convicção de fatos que nós ainda não enxergamos, mas que podem se tornar físicos. E aquelas pessoas tinham visto tudo aquilo ali no Egito, tinham visto todos os livramentos, Deus matando sua fome no deserto, eram provas físicas. Afinal, todas as pragas do Egito, inclusive as densas trevas, diz a palavra que eram tão densas que parecia que se podia tocar nas trevas. Tudo era visto, inclusive a prova que em Canaã era uma terra muito frutífera, muito próspera. Então Deus diz para Moisés, para que Moisés passe para todo aquele povo: o meu servo Calebe, no entanto, porque nele houve outro espírito. Irmãos, prestemos atenção em que espírito nós temos andado. Eu vou repetir, irmãos, prestemos atenção em que espírito temos andado, porque esse versículo 24 me faz concluir que Deus observa o espírito que há no homem, seja o espírito a favor ou contrário, o Senhor observa e recompensará cada um conforme o espírito em que andar. Isso é muito sério, porque às vezes nós começamos a dar ouvidos e vai entrando um espírito diferente em nós, vai entrando em nós um espírito que já não é mais aquele espírito que Deus observa e se agrada. Deus havia observado que naqueles 10 homens havia um espírito diferente. Deus havia observado que aquele espírito que tinha naqueles 10 homens havia passado para os israelitas, para toda uma geração.
e apenas 2 homens, meus irmãos, é muito pouco para o quantitativo de pessoas que saiu do Egito, que só homens de 20 anos acima que puxavam da espada eram 600 mil, sem falar em idosos, mulheres, crianças, adolescentes, jovens abaixo dos 20 anos. Somente 2 daqueles 12, Deus tinha observado um espírito de confiança. Deus tinha observado um espírito a favor e não contrário. Que você seja como Calebe. Não dê ouvido a quem anda em outro espírito. Não dê ouvido a quem já perdeu a fé. Não dê ouvido a quem já perdeu a confiança em Deus. Seja como Calebe, porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Benignidade e justiça do Senhor. Não nos esqueçamos disso. Que essa palavra possa alcançar a sua vida. Deus, um ser formado em sua essência em amor, estava tão desagradado, tão decepcionado com esse povo. Um povo que ele tirou do Egito com forte mão. Que ali, conversando com Moisés, disse: eu vou exterminar esse povo. Eu vou, a partir de você, trazer um novo Israel. E aquele líder, por amor àquele povo, orou a Deus. E Deus começa a agir em prol novamente daquele povo. Mas, no entanto, não exterminou, mas não permitiu que entrasse na terra prometida. Por 40 anos, toda aquela geração foi tombando naquele deserto. Por 40 anos, toda aquela geração foi passando. E quando chegou o dia de entrar na terra prometida, Canaã, de toda aquela geração, só entraram Josué, Calebe e os filhos daquela geração. Por quê? Porque haviam guardado um espírito em que Deus observava e se agradava. Não se esqueça, Deus observa que espírito há no homem. Seja espírito a favor, seja espírito contrário. O Senhor observa e recompensa cada um segundo o espírito que os olhos de Deus encontram em nós. Amém? Vamos louvar o Senhor. E não se esqueça o tema dessa mensagem: benignidade e justiça do Senhor. Deus ouve a oração em prol do seu povo, porque é benigno. Mas apesar de benigno, Deus não deixa de ser justo. Deus observa o espírito que há no homem, seja espírito a favor ou contrário. O Senhor observa e recompensa o homem segundo o espírito. Aleluia.